caros alunos, boa noite. Vamos dar continuidade à aula anterior. Nós estamos falando sobre os atos administrativos, né? A diferença de motivo e motivação. No último encontro, na última aula, eu falei com vocês que o motivo precede a prática do ato. Aí eu dei aquele exemplo para vocês. O funcionário pratica uma infração. A infração é o fato. A infração é o fato. O ato é a punição. E o motivo? O motivo é a infração. O motivo é a infração. Mais um exemplo. A lei diz, preste atenção, a lei diz, o funcionário que faltar 30 dias consecutivos incide em abandono de cargo. A falta por 30 dias é infração. Concordam? A falta por 30 dias é a infração, que leva a administração a instaurar o quê? O processo e aplicar a pena. Cabe ressaltar que o motivo não é a mesma coisa que motivação. Então, quer dizer, ele vai ser penalizado porque ele faltou mais de 30 dias. Qual o motivo da penalização? Ter faltado mais de 30 dias. A motivação, que nós já comentamos na aula anterior, embora tenha relação com o motivo, tenha relação. É uma formalidade essencial ao ato. Aí você lembra lá de Silva, Zaneiro de Pinheiro, lembra de Lopes Meirelles. Ela não é o próprio motivo. Na motivação, a administração pública vai indicar as razões. Quais foram os fatos? Qual o fundamento direito para aplicar aquela infração? Para aplicar aquela pena, aquela pena. Qual o resultado almejado? Ela vai dar a justificativa do ato. Ela pode até na motivação indicar qual foi o motivo. Até na própria motivação, você pode indicar o motivo que aquele funcionário está sendo penalizado. Qual foi o fato que levou a praticar aquele ato? Mas não é a mesma coisa. Motivo é diferente de motivação. Colegas, prestem atenção. Vamos fazer várias questões hoje para vocês compreenderem e fecharem esse tópico para vocês não terem mais dúvida sobre o que é motivo e o que é motivação. Quando dizemos que o ato é ilegal com relação ao motivo, vamos lá. Quando o fato não existiu, ou quando existiu de maneira diferente do que a autoridade está dizendo. Presta atenção. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando dizemos que o ato é ilegal com relação ao motivo? Quando o fato não existiu ou quando existiu de maneira diferente da que a autoridade está dizendo. Aí o motivo é ilegal. O ato é ilegal. Quando ela diz que está mandando embora, olha o exemplo. Quando a administração diz que está mandando embora o funcionário porque não tem verba para pagar. Por que ela está mandando embora? Porque não tem verba para pagar. Motivo? Tá. O motivo é a inexistência de verba. Mas se existir verbas, aquele motivo é o quê? Falso. Aquele motivo é falso. Ela alegou um fato inexistente. Outro exemplo. Ou um funcionário pratica uma infração, e a autoridade o pune por outra infração. Diferente daquela que justificaria uma outra punição. Então o motivo é ilegal. Concorda? O motivo é ilegal. Ele praticou uma infração que seria a punição com advertência.
A administração aplica suspensão. Motivo? Tá certo? Não está. O motivo não está batendo. Não é isso? O motivo é ilegal. Vamos fazer algumas questões para vocês fixarem melhor o que nós falamos na aula anterior e nessa aula de hoje. Então vamos. Olha a questão do SESC. Gosto demais de questão do SESC. Vamos ver, durante as aulas nossas, eu vou citar muitas questões do SESC. Motivo, a questão é verdadeira ou falsa. Motivo e motivação dos atos administrativos são conceitos coincidentes, iguais. Especifica a situação de fato e direito que serve de fundamento para a prática do ato administrativo. Podem gabaritar. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, lógico. Eu falei com vocês durante as duas aulas. Motivo e motivação não é a mesma coisa. Ok? Questão falsa. Outra questão. Ainda, verdadeira ou falsa? Conforme afirma a doutrina prevalente, é comum vir assim nas questões SESP, ESAF, CESGRAN Rio. Conforme afirma a doutrina prevalente, o ato administrativo será sempre vinculado com relação à competência e o motivo do ato. Podem gabaritar. De novo. Conforme afirma a doutrina prevalente, o ato administrativo será sempre vinculado, estou falando da doutrina prevalente, com relação à competência e o motivo. Vocês vão voltar lá nas primeiras aulas, para você verificar se essa questão está verdadeira ou falsa. Sempre. O motivo é sempre vinculado. Olha a questão anterior. O que é que nós falamos? Nós falamos dos elementos dos atos administrativos. Qual é vinculado ou não vinculado? Vou lembrar vocês. Você pode assistir às primeiras aulas. O que é motivo? Presta atenção. O motivo, ele é vinculado. Pensa. Reflete. É o momento que você tem. Aqui nós não estamos cronometrando o tempo para você responder. Mas eu quero que você vá amadurecendo e vá relembrando o que nós falamos nas aulas anteriores. Vou deixar essa questão para vocês gabaritarem, daqui a pouco eu falo a resposta. Vou para a terceira questão para vocês. Verdadeiro ou falso? Motivo. É uma situação que determina a sua realização. É a situação direita ou de fato que autoriza a realização do ato administrativo. Pode vir expresso em lei. Também pode ser deixado a critério do administrador. Verdadeiro ou falsa questão? Questão verdadeira. Ah, professor, agora eu já consigo responder a questão anterior. Consegue? Sim. Então quer dizer que a questão ela é... Essa agora está certa. Vamos para mais uma? Professor, fale o gabarito agora. Calma, calma. Nós vamos para mais uma questão. Vamos mais uma. Motivo, mais uma questão, verdadeira ou falsa? Situação, direito ou de fato que autoriza ou determina um agente público a realização do ato administrativo. Pressuposto de fato direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira. Mais uma questão. Motivo, pressuposto direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Agora eu quero ir para a questão que eu falei com vocês, que é uma questão incorreta. Ele não é vinculado. Ele é discricionário, que nós acabamos de falar. Ok? Agora, mais uma. Está atento? Vamos, mais uma questãozinha. Verdadeira ou falsa? Motivação.
O administrador público justifica a sua ação administrativa indicando os fatos que ensejam o ato e os preceitos jurídicos que autorizam a sua prática. Essa questão está verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Mais uma questão. A motivação é ou não obrigatória? Para alguns, ela é tão somente obrigatória quando se trata de ato vinculado, pois, neste caso, a administração deve demonstrar que o ato está em conformidade com o motivo indicado na lei. Para outros, ela somente é obrigatória no caso dos atos discricionários, porque nestes é que se faz mais necessária a motivação, pois, sem ela, não se teria meios de conhecer e controlar a legitimidade dos motivos que levaram a administração a praticar o ato. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Tudo conceituou corretamente, como nós tínhamos, como nós falamos durante esta aula. Acho que dá para a gente fazer mais uma questão. A motivação deve apontar a causa dos elementos determinantes da prática do ato, bem como o dispositivo legal em que se funda esses motivos, além, esses motivos afetam a eficácia do ato. Verdadeira questão. Vou repetir, eu acho que na hora de eu ler aqui, né, acho que eu corri um pouquinho. Repetindo, esta última questão. A motivação deve apontar a causa dos elementos determinantes da prática do ato, bem como o dispositivo legal em que se funda esses motivos afetam a eficácia do ato. Questão verdadeira. Eu acho que dá para a gente fazer mais uma questãozinha. Rapidinho. Mais uma questão verdadeira ou falsa. O motivo pode ou não estar na lei. Se constante dessa, a prática do ato dependerá da exclusiva ocorrência da situação prevista em lei. Ato vinculado. Questão verdadeira. Caros colegas, então essas duas últimas aulas nós falamos sobre motivo e motivação. Agradeço a vocês mais uma vez, né? E qualquer dúvida, você pode mandar pelo e-mail hernando.advocacia@hotmail.com. Eu estou também no Twitter e no Facebook. Foi muito bom, durante esses minutos, que nós falamos e trabalhamos sobre o direito administrativo. A vitória é sua. Então estude bastante. Não se esqueça. Leiam diariamente o artigo 37 da Constituição Federal. Boa noite a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.